Olá, galerinha nerd! Vamos dar continuidade em estrutura de dados em C. Vamos falar sobre fila estática. Uma fila é um tipo particular de lista mais elaborado que a pilha. Então, as filas elas obedecem à regra chamada FIFO, que é First In, First Out. Primeiro a entrar, primeiro a sair. No caso de filas, as operações de inserção e de remoção ocorrem em duas extremidades. A inserção, ela sempre vai ocorrer no final da fila, enquanto que a remoção são executadas na outra extremidade, que é denominado início da fila. Então, por essa razão, precisamos de dois controles para a fila. Um para identificar o início da fila e o outro para marcar o final da fila, certo? Uma observação: a gente já viu lá nos vídeos anteriores sobre pilha estática, né? Também vimos sobre pilha dinâmica. A pilha, ela tem a capacidade de quê? De inverter a ordem, certo? Já a fila, ela tem a propriedade de quê? De manter a ordem dos elementos. Então nós temos aqui, vamos supor que a gente quer inserir o número 1, 2, 3, 4 e 5 na fila. Então inserimos o primeiro, logo após o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Quando a gente for remover da fila, a gente remove sempre o quê? O primeiro que está na fila, né? Então, o primeiro que foi inserido é o primeiro a sair. Então, sai o 1, depois o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? O que iremos aprender, né, sobre fila estática? Então, no vídeo de hoje, nós vamos aprender a inserir na fila, né? Então, o nosso módulo inserir. E vai ficar faltando o módulo listar, o módulo consultar e o módulo remover, que a gente vai ver nos próximos vídeos. Então, mão na massa, vamos aprender a inserir na fila. Bem, quem chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificações aqui do canal Temática de Nerd dos próximos vídeos que virão. E deixa o like, pessoal, que isso fortalece bastante aqui o canal, então conto com o apoio de todos vocês. Então sinta o dedo no like aí, ok, pessoal? Bem, aproveito também para falar sobre o nosso curso de Lógica de Programação, tanto para as turmas quanto para individuais. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, pois os horários das aulas individuais são poucas as ofertas de horário e para a turma as vagas são limitadas. Então corre e garanta já sua vaga para não ficar de fora. No final será emitida a certificação de conclusão das aulas. Então vamos para o Deve Ser Mais. Então, pessoal, já estou aqui com o meu Deve Ser Mais aberto e vamos dar procedimento a fazer a nossa estrutura de fila. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é vir aqui, arquivo, novo, projeto, tá? Aqui a gente vai escolher projeto em C, porque é em C que a gente vai programar, certo? Console. E aqui a gente vai dar um nome do nosso projeto. No meu caso vai ser fila. Vocês colocam o nome que vocês quiserem, ok? Vou clicar em OK. Ele vai me perguntar onde eu quero salvar. Aqui na área de trabalho, eu já coloquei uma pasta chamada vídeo estrutura de dados. É nela que eu vou colocar o meu projeto, certo? Vou salvar o meu projeto. Clique em salvar. Ele já me inclui aqui algumas bibliotecas. Essa parte aqui a gente não precisa, que é do C++, certo? Então, vamos dar aqui procedimento aqui, certo? Nas outras bibliotecas que a gente precisa. Então, vou copiar aqui, ó, várias vezes e vou só alterar, certo? Então, o que a gente vai precisar aqui, ó? Do cônio,
e do local, certo? Essa parte a gente não precisa, ok? Então são só essas 4 bibliotecas que nós temos aqui, ok? Então, como é que a gente vai fazer a nossa estrutura de fila, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir, né? Definir a nossa estrutura, né? Como é que a gente vai fazer, ó? Type def struct. E o que é que vai ter na minha estrutura de fila? Por quê? Porque aqui eu estou fazendo o que? Fila estática, certo? A gente vai começar com fila estática. Fila estática. Ok? Então, definimos a nossa estrutura. E o que é que vai ter na nossa estrutura? A gente vai fazer, certo? Uma estrutura de fila de cinema, para a entrada do cinema. Então, já comprou o ingresso e agora a gente vai apresentar o ticket para entrar na sessão do cinema, certo? Então, o que, que a gente vai ter que ter em mãos? A gente tem que ter o bilhete. Então, int bilhete, certo? Então, vai ter lá um número, né? Que é da nossa cadeira, certo? Bilhete. E aqui a gente vai o quê? Definir a nossa estrutura, certo? Dizendo ter cinema. Então, eu defini a minha estrutura, o que é que vai ter dentro dela, só vai ter int bilhete e tô dando um nome para essa minha estrutura aqui, ter cinema, ok? Bem, feito isso, o que, que a gente vai precisar? A gente tem que ter cinema, certo? E essa, meu nome que eu dei para minha estrutura, vai ter uma fila, né? Então, fila C, fila de cinema, que vai possuir uma quantidade. Então, posso colocar aqui 30, posso colocar 20, posso colocar o que eu quiser. O que, que eu vou fazer? Eu vou colocar quantidade. Por quê? Porque eu vou definir minha quantidade. Né? Fazer diferente. Eu vou definir quantidade, que eu estou chamando de QTD 5. Então, a minha fila vai ter 5 pessoas, certo? Vocês podem alterar aqui para 30, tá? Vou colocar 5, porque ao decorrer a gente vai ver, certo? Se a fila tá cheia. Feito isso, o que que a gente vai ter? Pensando lá em pilha, a gente teve um int, né? OP de opção da minha função principal e a gente vai ter que ter um tamanho da minha fila, certo? Eu vou chamar de tanf, ok? Ok. E agora o que que a gente vai fazer? Como a gente já viu em lista e em pilha, a gente vai fazer o nosso void linha, certo? E vamos também fazer o nosso void tela, certo? Tela cá embaixo, ok? Então, o que que vai ter nessa minha função linha, certo? Fazendo aqui a minha função linha. Então, a gente já viu isso, vou passar batido aqui, ok? Ao decorrer do vídeo, eu vou explicando o que seria isso aqui. Deixa eu dar um espaçozinho aqui e aqui. Então, aqui, pessoal, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, que é o índice, vai começar com 1 até 50, certo? E ele vai escrever, certo? Um tracejado, certo? Que é essa linhazinha aí. Vai fazer essa linha 50 vezes, ok? Feito isso, vou dar aqui uma quebra de linha e tá feito a nossa função linha. Agora vamos partir para a função tela, certo? O que que vai ter aqui na minha função tela? Eu vou ter que limpar a minha tela, porque toda vez que ele entrar aqui, chamar a tela, ele vai limpar o que tem na tela, né? E vai escrever na tela
isso aqui, ó. Vou colocar Cinenerd, certo? Cinenerd vai ser o nome, certo, do meu cinema. Isso vai ser o que? Fila estática, certo? Então, estou fazendo fila estática. E aqui eu vou chamar linha. Então, vou chamar aqui. Quando ele entrar aqui em tela, ele vai vir aqui. E depois ele vai me chamar a função linha, certo? Pronto. Feito isso, a gente vai partir para quê? Para a nossa função principal, certo? Função principal. Algumas faculdades também chamam de programa principal, certo? Então, se vocês ouvirem função principal, programa principal, mesma coisa. Então, void main. E o que é que vai ter aqui nessa minha função principal, certo? Eu vou ter que chamar, a primeira coisa, eu vou ter que chamar essa biblioteca aqui, ó, que é a biblioteca de acentuação de caracteres especiais, certo? Então, venho aqui, ó, set locally. Já expliquei o que é esse lc-all em vídeos anteriores, então também vou passar batido aqui. E agora aqui eu vou ter que pegar o meu tamanho da minha fila e ele vai começar com 0, certo? Eu estou começando, né? Ele vai começar na função principal. Então, o tamanho da minha fila vai ter que começar com 0. Não vai ter ninguém. Certo? Depois disso, eu vou colocar um do e um while, como a gente sempre fez, certo? O que vai conter nesse do? Vai conter tela. Então, vou chamar minha função tela, que é essa daqui. Ele vai entrar aqui e depois vai chamar minha função linha, certo? Feito isso, deixa eu dar mais uns espaços aqui, fica melhor assim, ó, pra gente ver. Eu vou ter que dizer o seguinte, o usuário, ele vai ter um menu principal lá, né? Então, vou colocar, agora é diferente, vou colocar assim, ó, escolha a operação que deseja executar. E vou colocar aqui quais são as operações que ele pode fazer, certo? Agora, ele só vai poder fazer o que? O inserir, que é o que a gente vai fazer, né? Inserir o que? Pessoa na fila. Inserir pessoa na fila. Certo? Nós temos também a nossa função, que é 0, que é sair. Então, se ele digitar 0, é porque ele quer sair, certo? Agora aqui, eu vou fazer o quê? Vou chamar minha função linha, certo? Ele vai chamar a função linha lá. E eu vou perguntar a ele qual é dessas opções aqui que ele escolheu, certo? Então, ó. Qual a opção que deseja deixa eu ver, efetuar. Tá? Qual a opção que deseja efetuar? Então, escolha a operação que deseja executar, ele vai mostrar aqui, e qual a opção que deseja efetuar. Ou então posso colocar assim, escolha a operação abaixo. É melhor. Escolha a operação abaixo. Aqui eu não preciso, eu já tenho aqui uma quebra de linha, duas quebras de linha, então escolha a operação abaixo. A primeira opção, inserir pessoa na fila,
ou 0 para sair. Então, qual a opção que deseja efetuar? Então, scanf. E aqui vai ser o que? Opção, certo? Então, OP. Que eu declarei global aqui em cima. Vendo, pessoal? Global, certo? Então, pronto. Feito isso, eu agora vou para o meu switch. Vou passar OP. E nesse meu switch, ele vai ter o case 1, que é referente a inserir pessoa na fila. Né? Então, inserir. E aqui, break. E temos também o próximo, que é o case 0. Que eu vou colocar somente aqui, break. Certo? E pode ocorrer, pessoal, que a pessoa não digite nenhum nem 0. Digite, por exemplo, 2, menos 1, uma letra. Né? Então, tenho que dizer que essa opção é inválida. Então, né? Default, printf, e vou colocar aqui o que? Opção inválida. Né? Opção inválida. E aqui, break. Pois bem, feito isso, ele vai precisar, né? Por exemplo, eu posso inserir uma pessoa e querer inserir outra pessoa, inserir outra, posso querer inserir, posso querer sair, posso querer fazer várias coisas. Então ele vai ter que ter aqui o que? Uma parada, né? Então, se o OP for diferente de 0, é porque ele quer ficar aqui, ele não quer sair, ele vai ficar aqui, certo? Pronto, pessoal, tá feito aí a nossa função principal. Então, o que que falta a gente fazer? A nossa função inserir, certo? Então, vamos fazer a nossa função inserir. Então, eu venho aqui, ó, colocar aqui. Então, função inserir, certo? O que essa função inserir ela vai fazer? Ela vai inserir nova pessoa no final da fila. Então, sempre que uma pessoa entrar, ela vai entrar aonde? No final da fila. Então, a primeira pessoa entra, a segunda vai estar depois da primeira, vai estar atrás da primeira, né? Então, vamos fazer aqui, ó, void inserir. E o que é que vai ter aqui na minha função inserir, né? Eu vou ter que ter um do while. Nesse do, eu vou chamar a minha função tela e vou dizer aqui em que tela que eu estou. Inserir nova pessoa na fila. É isso que é o que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho que fazer o seguinte agora aqui. Eu vou ter que testar se ainda tem vaga na fila, certo? Então, if tamanho da minha fila, que esse tamanho eu declarei também, ó, ele global, tá vendo? Tamanho F. Se o meu tamanho da fila for menor do que o quê? A quantidade. Qual é a quantidade total da minha fila? É 5. Então, vou pegar aqui, ó, QTF. Se eu não declarasse aqui, não definisse, certo? A minha função como uma constante, o que que ia acontecer? Eu ia ter que colocar aqui, ó, por exemplo, 30. E aqui eu teria que fazer 30. Caso eu quisesse trocar minha fila por 50, teria que vir aqui, eu colocar 50 e vir aqui de novo e colocar 50, certo?
fica muito mais fácil o que? Colocar uma constante. Então, a variável constante, venho aqui, ó. E coloco aqui também uma variável constante, que é o mesmo nome. Caso, né, a minha fila seja de 30, só venho aqui e coloco. É 50, venho aqui e coloco. Não preciso mexer no código todo, certo? Então, pronto. Então, aqui, eu estou fazendo o que aqui nesse if? Então, eu vou testar se ainda tem vaga na fila. Se a fila, né, tiver cheia, eu tenho que dizer isso aqui, ó, else. Então, se ele viu que o tamanho ultrapassou a quantidade, né, eu tenho que dizer o que aqui? Que a fila, então, fila cheia, certo? Fila cheia. Então, vamos dizer aqui para o usuário. Fila cheia. Então, não pode inserir mais pessoas no momento. Certo? Get share e break. Ok? Pois bem. Só que a fila não está cheia. Então, eu posso colocar pessoas nessa fila. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que inserir, né, os bilhetes, né? Então, dar os bilhetes. Então, ó, printf. Então, toda vez que chegar uma pessoa, né, eu dou o bilhete para essa pessoa, certo? Então, bilhete. Então, vou cadastrar o bilhete, certo? Então, scanf, porcentagem D, o bilhete é inteiro, né, que a gente fez aqui, ó, na nossa estrutura, né? E aqui eu vou chamar o que? Minha fila, né? Que foi o nome que eu dei aqui, ó. Tá vendo? Fila. Então, vai ser isso aqui. Né? E o que que vai ter aqui? Essa minha variável aqui, tamanho da minha fila, né? Vai estar aqui, certo? E aqui, ponto, o que? Bilhete, certo? Bem, já acrescentei então a pessoa na fila, eu tenho que fazer o que? Tamanho F mais mais. Então, eu tenho que incrementar esse tamanho da minha fila. E dizer o que? Que foi inserido com sucesso. Certo? Bem simplesinho aí, certo, pessoal? E aqui no while, né? Bem, eu preciso aqui escrever, né? Se ele vai querer continuar inserindo pessoas na fila ou se ele vai querer sair e ir lá para o meu menu principal, que é a minha função principal, e escolher a operação abaixo. Então, o que é que eu tenho que fazer aqui, ó? Printf, né? Deseja continuar inserindo na fila? Se ele disser sim, se ele disser 1, é sim. Se ele digitar 0, é não. Então, digitou 1, sim. Digitou 0, não. Scanf. E aqui eu vou fazer o que? Porcentagem D é comercial. E eu não vou poder colocar a opção global aqui, senão ela vai me dar, né, a opção daqui de baixo. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que colocar aqui, ó, opção, certo? Então, essa opção vai ser
local. Vai ser uma variável local, né? Então, opção diferente de zero. Ok? Então, se for diferente de zero, é porque ele digitou aqui que não quer inserir mais pessoas, então ele vai sair daqui dessa minha função inserir. Então, o que, é que eu tenho que fazer aqui? Declarar o que? Int opção, que foi a minha variável local que escrevi aqui, certo? E tá feito o nosso programa. Então, veja que aqui eu estou fazendo o que? Eu verifica se quer continuar inserindo pessoas na fila, certo? Lembrando que é no final da fila, ok? Que eu sempre vou inserir. Eu não insiro no início nem no meio, é sempre no final, né? Vamos agora aqui rodar para ver como é que ficou, certo? Essa nossa estrutura, nosso código aqui que a gente fez, certo? Então, posso vir aqui, ó. Deixa eu ver se tá tudo ok aqui, tá? Tá. Eu venho aqui, ó, compilar e executar, ou aperto F11. Ele vai me perguntar o quê? Onde eu quero salvar agora o meu código. Eu já salvei o meu projeto e quero salvar o meu código. Vou colocar o mesmo nome, ó, fila. Quando eu coloco fila, ele já me diz aqui que é ponto C, certo? Porque eu escolhi lá no início o projeto C. Então, muito cuidado para não ter ponto .cpp, porque aí é do C++, né? Ponto C. Vou salvar na mesma pasta que eu salvei o meu projeto. Deu um errozinho aqui. Vamos ver que erro aqui deu. Pessoal, o que faltou aqui, né? A minha função ela tem que ter parênteses, certo? Me passei. Então, compilar e executar. Vamos ver agora. Faltou aqui uma coisinha aqui. Vamos consertar também isso. Então, aqui no meu for, né? Que eu digitei linha. Então, vamos ver aqui. Aqui eu tenho que fazer o que? Uma quebra de linha, né? Se eu não fizer essa quebra de linha, ele quando chamar a linha, ele vai colocar aqui, ó. Então, vamos lá. Pronto, tá feito aqui. Então, o que ele tá fazendo aqui? Então, vamos ver aqui. Ele veio aqui na minha função principal, ou no meu programa principal, certo? Entrou aqui, foi lá, setou a minha biblioteca locally, dizendo que eu quero todos os caracteres em português, acentuações especiais, tal. Entrou nesse do e chamou aqui tela. Quando ele chamou aqui tela, ele veio aqui, ó, limpou a minha tela e colocou o que? Cine Nerd fila estática, tá aqui. E aí ele chamou a minha função linha, ele veio para cá. E aí colocou o que? 50 vezes aqui S tracejado aqui, certo? Depois disso, que ele já fez, ele vem para cá e diz, ó, escolha a operação abaixo. Escolha a operação abaixo. 1. Inserir pessoa na fila. Então, ele fez uma quebra de linha, mais outra quebra de linha. Ele, ó, quebrou aqui, certo? Então, ele veio aqui, ó. Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente, um pouquinho para cima. Então, ele veio aqui, fez uma quebra de linha, que tá aqui. Veio para cá, quebrou a linha, quebrou a segunda linha aqui. E agora, inserir pessoa na fila. Ou, quebrou de novo a linha, quebrou outra linha aqui, colocou sair, quebrou uma linha e veio para cá. Chamou linha, tá aqui. Que é isso aqui 50 vezes, certo? Não. E agora ele tá aqui, ó. Qual a opção que deseja efetuar? Tá esperando aqui que eu dê o comando, certo?
Então, vou colocar aqui 1. Quando eu colocar 1, o que ele vai fazer? Vai entrar nesse switch com a opção 1 e vai entrar aqui no case inserir. Ele vai chamar a minha função inserir e vai vir para cá, ó. Então, vamos lá. Então, ele entrou agora nessa função aqui, inserir. Ele está fazendo o quê? Chamando a tela. O que a tela faz? Limpa, coloca CineNerd, vila estática, coloca o tracejado e aqui ele está à espera do quê? Que eu. Então, inserir nova pessoa na fila. Então, vou dar o bilhete, né? Então, vou inserir o bilhete. Então, ó, vou inserir o bilhete 1. O que ele vai dizer? Ele vai inserir, certo? Vai pegar o tamanho da fila, né? Agora vai ser 1, deixou de ser 0, vai passar a ser 1, inserido com sucesso. Aqui embaixo ele vai dizer o quê? Deseja inserir na fila, né? Então, deseja continuar inserindo na fila, eu vou colocar assim, certo? Sim. Vou inserir 2. Então, já é o segundo bilhete inserido na fila. Eu só posso inserir até quanto? Até 5, né? 5 bilhetes, certo? Se eu inserir o 6º bilhete, ele vai ter que me dizer o quê? Que a fila tá cheia. Vamos ver isso, se isso ocorre, certo? Então, vou inserir o 3º bilhete. Vou inserir o 4º bilhete. Vou inserir o 5º bilhete. Vou inserir o 6º bilhete. Ele diz o quê? A fila já tá cheia, né? Então, se eu voltar aqui, eu volto para o meu menu principal, né? Que é lá a minha função principal. Então, se eu botar aqui 1, ele vai dizer o quê? Que a fila tá cheia. Veja que quando eu retorno, né, para minha função principal, veja que não é deletado nada da fila. A fila tá lá com os bilhetes, certo? Então, se eu de novo colocar aqui 1, ele vai ter que dizer o quê? Ele vai vir aqui, ele vai ver que o tamanho da minha fila, certo? É 5. 5 é menor do que 5? Não. Então, se não é menor do que 5, é menor do que 5? Não é igual, né? Então, ele vai ter que vir aqui para o meu else e dizer fila cheia. Não pode inserir mais pessoas no momento, que é o que ele está dizendo aqui. Fila cheia, não pode inserir mais pessoas no momento. Tá, enter. E aqui, 0. O que ele fez aqui? Ele veio aqui na minha função principal, programa principal. Eu escolhi a opção 0, ele vai vir aqui pro meu case e vai dar o que? Um break. Ele vai dar um break aqui, né? E aqui a minha opção foi 0, né? Então, é diferente de 0? Não, é igual a 0, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham achado fácil, certo? Quem viu lá pilha, fila também é facilzinho, certo? Como vocês viram, aqui não tem enrolação. Aqui a gente faz de uma forma simplificada, simples, de uma forma objetiva e que qualquer pessoa consegue entender o que está escrito no código, certo? Então, até o próximo vídeo, pessoal, onde eu vou listar esses bilhetes para ver se está na fila, ok? Até o próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Quem ainda não é inscrito no canal Temática de Nerd, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder mais nenhuma notificação aqui do canal. Deixa o like, galera, que isso fortalece o canal e vocês ajudam que o canal seja visto por mais pessoas. Então ajude para que isso seja possível. E comentem aí, pessoal, sobre suas dúvidas, seus comentários a respeito do vídeo. Também não deixe de participar das nossas redes sociais que a Temática de Nerd tem, que são o Instagram, o Facebook, o Twitter, o Telegram. Tudo isso será escrito no link desse vídeo, ok? Enfatizo também que estamos com inscrições abertas para as nossas aulas ao vivo de lógica de programação, com emissão de certificado no final, ok? Então é isso, pessoal. Compartilhe esse conhecimento com seus amigos, colegas de trabalho e pessoas que tenham interesse nessa área. E até o próximo vídeo. Valeu!